história. Orgulhamo-nos de pertencer a um povo que não se abate, que sabe afastar o medo e não aceita acolher o ódio. A nação inteira comunga deste ato de esperança. Reencontramos, depois de ilusões perdidas e pesados sacrifícios, o bom e velho caminho democrático. Tancredo Neves, o presidente que nunca assumiu. Adentre nos bastidores da política brasileira com a fascinante história de Tancredo Neves, um dos líderes mais proeminentes do país, cujo destino foi tragicamente interrompido antes mesmo de tomar posse como presidente. Neste vídeo, vamos explorar a vida, as realizações e o legado deste grande estadista. Conheça a trajetória política de Tancredo Neves, desde suas primeiras incursões na política mineira até sua ascensão como uma das figuras mais respeitadas da redemocratização do Brasil. Vamos examinar seus papéis cruciais na luta contra a ditadura militar e na construção de um novo caminho democrático para o país. Explore sua habilidade diplomática e capacidade de construir consenso, características que o tornaram uma figura central na transição democrática brasileira. Vamos analisar seus esforços para unir diferentes correntes políticas em prol de um Brasil mais justo e livre. Tancredo Neves, de 1910 a 1985, foi um político brasileiro. Eleito presidente do Brasil pelo Colégio Eleitoral, foi o primeiro presidente civil depois da ditadura militar, mas faleceu antes de tomar posse. Representante típico da tradição moderadora da política mineira, caracterizou-se pela tendência à conciliação e à negociação, sem prejuízo de suas posições liberais. Tancredo de Almeida Neves nasceu na cidade de São João del Rei, Minas Gerais, no dia 4 de março de 1910. Iniciou os estudos em sua cidade natal, em seguida, mudou-se para Belo Horizonte, onde conclui o curso secundário. Ingressou na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, onde formou-se em 1932. Foi advogado e promotor de justiça em sua cidade natal. Carreira política. Em 1935, Tancredo Neves iniciou a carreira política, como vereador em sua cidade natal, chegando a presidente da Câmara Municipal. Durante o Estado Novo de Getúlio Vargas, conheceu de perto as pressões da ditadura, sendo preso em 1937. Em 1938, assumiu o cargo de promotor público. Em 1947, Tancredo foi eleito deputado estadual pelo Partido Social Democrático, PSD, permanecendo no cargo até 1950. Foi deputado federal em 5 legislaturas, entre 1951 e 1953 e de 1963 a 1978. Sua carreira política ganhou evidência a partir de 1953, quando o presidente Getúlio Vargas o nomeou ministro da Justiça, de 1953 a 1954. Enfrentou no cargo uma acirrada pressão da União Democrática Nacional, UDN, que buscava apoio das Forças Armadas para depor o presidente da República. Nesse período conturbado da vida nacional, que terminou com o suicídio de Getúlio Vargas, Tancredo mostrou firme determinação na defesa da legalidade. Com a morte de Vargas, em 1954, assumiu o governo o vice-presidente Café Filho. No ano seguinte, Tancredo articulou a candidatura de Juscelino Kubitschek à presidência do país, de 1956 a 1960.
Foi seu conselheiro em assuntos políticos e econômicos, embora sem mandato parlamentar. O vice-presidente eleito foi João Goulart. Nessa época, Tancredo Neves foi diretor do Banco de Crédito Real e diretor do Banco do Brasil. Entre 1958 a 1960, foi secretário de Finanças de Minas Gerais. Quando eu estive com ele há pouco mais de um mês, tive a ocasião de colocar as vantagens da eleição direta, o impasse sucessório que se vai adensando. Sua Excelência me ouviu com a maior atenção, não deu nenhuma manifestação de adesão às diretas, mas também não formulou nenhuma impugnação à realização dessas eleições. Eu deixei essa reunião convencido que o presidente estava sendo trabalhado por essa ideia. E as últimas manifestações de setores intimamente ligados ao governo já eram todas elas... Em 3 de outubro de 1960, Jânio Quadros assumiu a presidência da República, porém, renunciou em 25 de agosto de 1961. Em setembro, Tancredo Neves encaminhou a solução que permitiu que o vice João Goulart assumisse a presidência da República, mediante a instalação do regime parlamentarista. Tancredo Neves foi nomeado primeiro-ministro, exercendo o cargo entre 8 de setembro de 1961 a 9 de julho de 1962. Em 1963, Tancredo foi eleito para a Câmara dos Deputados. Como líder da maioria e moderador, não conseguiu impedir a queda de João Goulart e o golpe militar de 31 de março de 1964. Durante o regime militar, Tancredo Neves atuou no Movimento Nacional pela Redemocratização. Em 1965, com a reforma partidária, integrou-se ao Movimento Democrático Brasileiro, MDB. Com a extinção do bipartidarismo, foi fundador, em 1979, do Partido Popular. Mais tarde, em virtude da proibição das coligações partidárias, foi absorvido pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, sendo eleito seu vice-presidente. Presidência da República. No dia 23 de agosto de 1984 formalizou-se a Aliança Democrática, composta pelo PMDB e pela Frente Liberal, com o objetivo de garantir a vitória de Tancredo Neves. Em 15 de janeiro de 1985, Tancredo Neves foi eleito presidente pelo Congresso Nacional, obtendo 480 votos contra 180 dados a Paulo Maluf, candidato do PDS. Sua vitória foi comemorada em todo o país. Tancredo seria o primeiro presidente civil depois de 21 anos de governos militares. Seu vice era José Sarney. Doença e morte. Tancredo não chegou a exercer o cargo de presidente para o qual foi eleito pelo Colégio Eleitora. Um dia antes da posse, marcada para 15 de março de 1985, Tancredo foi internado às pressas para uma cirurgia de urgência, em Brasília, para retirar um tumor benigno no abdômen. Seu quadro clínico se complicou devido a uma infecção hospitalar. Transferido para o Instituto de Coração, em São Paulo, Tancredo foi submetido a sucessivas cirurgias, mas veio a falecer 38 dias depois. Sua morte que foi muito questionada e algumas pessoas afirmam que Tancredo sofreu um atentado. A tristeza tomou conta do país e levou milhões de pessoas ao cortejo e cerimônias fúnebres. Tancredo Neves faleceu em São Paulo, no dia 21 de abril de 1985. Foi sepultado em São João del Rei, Minas Gerais, no dia 24 de abril de 1985. O vice-presidente José Sarney assumiu o cargo.
Este vídeo é uma homenagem ao legado de Tancredo Neves, um líder visionário cujo compromisso com a democracia e a justiça continua a inspirar gerações de brasileiros. Sua trajetória é um testemunho da resiliência do povo brasileiro em face dos desafios políticos e sociais. Deixe seu like, compartilhe com os interessados em política e história e junte-se a nós nesta jornada pela vida e legado de Tancredo Neves. Inscreva-se para mais conteúdo sobre os grandes líderes que moldaram o Brasil. Memorial do Exílio, ele diz que a política é destino e acrescenta, mas só a política dá ao homem toda a sua plenitude, o sentido da sua dignidade. E o governo ideal para o Brasil seria realmente aquele que pudesse conciliar o sentido da renovação social de Vargas com o sentido do desenvolvimento econômico de Juscelino Kubitschek. Acho que esses grandes líderes se completavam. O Getúlio antecipou Juscelino e Juscelino só foi possível porque teve antes dele Getúlio Vargas.